Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, aonde nós estamos dando sequência a uma série de mensagens e hoje nós vamos estar vendo Abacuque, o capítulo 3. Nós já vimos aí o capítulo 1, o capítulo 2, né? E agora nós estaremos vendo aí o capítulo 3 de Abacuque. É um livro bem curto, queridos, mas muito profundo, e nós conseguimos tirar bastante lições dele. Você pôde perceber no capítulo 2, né, a resposta de Deus com relação às queixas, a segunda queixa de Abacuque, e que nessa segunda queixa, queridos, Deus deixou claro para Abacuque: olha, Abacuque, o justo viverá pela sua fidelidade. Olha que profundo, queridos, isso, né? E depois Deus vem trazendo um monte de situações que ele reprova, que ele reprovou do povo de Judá, né? E pelo qual ele estava permitindo que a Babilônia viesse contra o povo de Judá, né? Então é algo bem claro, bem nítido, e o capítulo 3, nós vamos ver que depois que Abacuque ouve essa resposta de Deus, o que Abacuque faz, queridos? Ele vai orar. E eu quero que você acompanhe comigo aí na sua tela o capítulo 3 de Abacuque. Amém, queridos? Vamos lá? Deixa eu só colocar aqui, queridos. Vamos colocar aqui na tela. Abacuque, capítulo 3. Dependendo da versão da Bíblia que você estiver lendo, ele pode trazer alguma diferença na leitura. A versão que nós estamos utilizando é a versão NVI. Amém? Oração do profeta Abacuque, de acordo com Shigionote, ou uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo, na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. O seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam da sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos desmoronaram, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os raios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros de guerras vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam nas suas moradas, diante do reflexo das tuas flechas voadoras.
diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder do povo ímpio, desnudando-a da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas, atravessaste a cabeça dele, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado no seu esconderijo. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram. As minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei no dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Amém, queridos? Nessa passagem, queridos, aqui, nessa passagem no capítulo 3, nós começamos a perceber que Abacuque, ele começa a meditar em tudo aquilo que ele ouviu sobre o que Deus fez. Ele começa a meditar, ele começa a relembrar, ele começa a trazer à mente tudo aquilo que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Então, essa oração dele, queridos, ele exalta ao Senhor, e ao mesmo tempo que ele exalta o Senhor, e ao mesmo tempo que ele diz que no íntimo dele, e que os lábios dele tremeram, e que os ossos deles desfaleceram, e as pernas dele vacilaram, logo em seguida ele diz: tranquilo esperarei no dia da desgraça. Por que parece que existe uma contrariedade nisso? Por que parece que ele, ao mesmo tempo que ele fala que ele teve medo, que os lábios dele tremeram, que os ossos dele desfaleceram, que as pernas dele vacilaram, ele diz: esperarei tranquilo no Senhor? Porque Deus deixou claro para ele lá no capítulo 2, queridos, que o justo viverá pela sua fidelidade. Ou seja, o que Abacuque ele entendeu era que Deus ele respondeu detalhadamente, lá no capítulo 2, Deus respondeu detalhadamente o porquê que ele estava permitindo que a Babilônia viesse contra Judá, viesse contra o povo de Israel. Deus deixou claro, Deus não deixou dúvidas nenhuma para Abacuque. Então, o capítulo 3 é como se o Abacuque falasse assim: tudo bem, Senhor. Eu entendo todas as tuas justificativas, aqui eu estou conjecturando, né? Como sempre falo, conforme o livro do Fabião. Ele simplesmente está dizendo, como se ele estivesse falando: Pai,
Eu entendo todas as tuas justificativas. É justo o que o Senhor está fazendo. Mas não tem como eu não ter medo, não tem como meus pés, minhas pernas não tremerem, os meus lábios não tremerem, porque eu sei que quando os babilônios chegarem, muita gente vai morrer, muita gente vai ser levada cativa, muita coisa vai se perder, e mais uma vez, Israel vai simplesmente perder tudo. Sabe, queridos, o capítulo 3 é como se Abacuque, ele simplesmente, como não é realmente isso, ele entendeu a lógica, a justificativa de Deus e falou: Senhor, então faça a sua vontade, porque a sua justificativa, os seus argumentos são válidos, porque realmente esse povo, que eu tô com medo, que eu tô estremecendo, que eu tô aqui com minhas perninhas tremendo de medo por eles, eles merecem o que eles estão recebendo, porque eles abandonaram o Senhor. Queridos, é uma oração dolorosa. É uma oração dolorosa porque é como se Abacuque, por mais que ele engrandecesse a Deus, relembrasse todos os grandes feitos do Senhor, ele dissesse assim: não tenho que eu fazer por esse povo, porque esse povo é mau, esse povo é violento, esse povo é injusto, esse povo adora outros deuses que não é o Criador do céu e da terra. E se eu for a favor do povo, eu sou contra Deus. Então existem situações, queridos, que nos cabe entender que Deus ele nunca será injusto. Se Deus ele está permitindo determinadas coisas acontecerem, pode ter certeza que existe a justiça de Deus. Então deixa eu explicar algo para você. Pense comigo o seguinte: quando Deus criou o céu e a terra, quando Adão e Eva pecaram, perderam a sua posição, né? Deus ele criou leis, princípios, que tanto Deus tinha que seguir, como o diabo tinha que seguir, tem que seguir, como o ser humano também tem que seguir. Deus segue rigorosamente todos os seus princípios e leis que ele mesmo criou. Mesmo que isso doa nele, Deus ele acaba sendo justo. Deus ele foi justo inclusive com Satanás. Mesmo Satanás não merecendo. Deus ele foi justo com Satanás e ele é justo com Satanás. A justiça de Deus é tão grande que Deus deu um tempo para Satanás. Você vai ter um tempo. Mas saiba que a sua destruição está próxima e será eterna. Mas você vai ter um tempo para você desviar quantos você conseguir na terra. Mas desde que você obedeça às minhas leis. E que leis são essas? Uma delas é que Satanás não pode tocar numa pessoa que anda em fidelidade. No entanto, que eu torno a repetir o capítulo 2 de Abacuque. O justo vive pela sua fidelidade. O que é ser justo? No Antigo Testamento, a palavra justo significa aqueles que se alinham com o Senhor, que andam em retidão,
com as leis de Deus. Então, o justo vive pela sua fidelidade. Por mais que Satanás, queridos, ele seja mentiroso, enganador, ladrão, e tudo mais de ruim que existe, Deus ele deu um tempo para Satanás poder fazer o que ele quiser. Mas Satanás ele não pode fazer exatamente tudo o que ele quer, porque ele não pode tocar naqueles que são fiéis ao Senhor. Porque a própria Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus, o que significa serem nascidos de Deus? Aqueles que andam em fidelidade com Deus. Não só da boca para fora, não só aquele que chorou quando aceitou Jesus. Não. Aquele que, além de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vive plenamente a vontade do Senhor. Esses são aqueles que são nascidos de Deus e que são chamados de filhos de Deus. Esses o inimigo não pode tocar. Pastor, e os outros? Ele pode tocar? Pode. Ele não só pode tocar, como ele pode, inclusive, dependendo do pecado, ele pode possuir aquela pessoa. É por isso que existem os endemoniamentos, queridos. Satanás ele só entra na vida de uma pessoa com base numa legalidade. Satanás ele não entra na vida de uma pessoa porque eu quis entrar, eu vou entrar aqui e vou acabar com essa vida. Não. Satanás, para ele poder entrar na vida de uma pessoa, ele precisa ter a legalidade. E o que é a legalidade? É aquela pessoa ter simplesmente rompido com alguma lei, ter quebrado alguma lei, andar em pecado contra Deus. Torno a repetir aqui algo importante. Todos nós somos pecadores. Uma coisa é eu ser pecador e outra coisa é eu ser praticante do pecado. O que traz a legalidade? O pecado. Quando eu peco de maneira consciente, por vontade própria, eu estou me desviando dos caminhos de Deus, me afastando de Deus. Quando eu peco por eu ser pecador, eu posso chegar a Deus e falar, Pai, me perdoa, porque eu sei que eu pequei, mas nem sempre eu tenho a consciência dos meus pecados. E por isso que você pode contar com o Espírito Santo dentro de você, porque o Espírito Santo ele te mostra aonde você errou o alvo, para que você possa se voltar para Deus. Aquele que peca de livre e espontânea vontade, porque quer, o Espírito Santo não vai ter que lembrar, porque a pessoa já cometeu porque ela quis. Então aquela pessoa ela quebrou, ela teve um ato infracional, vamos dizer assim, e abriu uma legalidade. É igual quando você comete um ato infracional no trânsito. Você quebra uma lei do trânsito, você está passível de tomar uma multa, de ter a sua carteira suspensa, de ter o teu carro preso. Por quê? Porque você quebrou uma lei e com base na quebra daquela lei, o guarda, o policial, seja quem for da lei, das autoridades, ele vai ter uma autoridade, uma legalidade para prender teu carro, tomar sua CNH ou aplicar uma multa. É exatamente assim que funciona o mundo espiritual. Então Abacuque entendeu que existia uma legalidade. Abacuque aqui, queridos, ele simplesmente ele exalta a Deus, fala da fama de Deus, fala dos grandes feitos, fala da tua misericórdia, mas ele sabe que o povo de Israel abriu uma grande legalidade aonde Deus não voltaria atrás. E daí, queridos, vem um lado interessante de Abacuque.
E esse lado interessante de Abacuque é que mesmo ele sabendo que Deus não ia fazer nada por Israel, mesmo ele sabendo, né? Como diz lá o verso 17 e 18, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, por que ele está dizendo isso aqui? Porque isso aqui é a característica das maldições. Se você pegar Abacuque 3,17 e for lá para Deuteronômio 28 e ler a parte das maldições da desobediência, você vai ver que uma das características das maldições da desobediência é o campo aonde eles plantavam não dá o seu alimento. Os seus animais não reproduzirem, não produzirem, não prosperarem. Os seus celeiros serem vazios. E lá em Deuteronômio 28, diz que tudo isso aconteceria até que todos pudessem ser destruídos. Porque é uma maldição. Então Abacuque entendeu, aqui em Abacuque 3,17, ele entendeu. Olha, pai, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, mesmo que os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral e haja boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Senhor da minha salvação. Por que ele fala isso, queridos? Porque por mais que ele fosse ver que pessoas iam passar necessidades, que pessoas iam morrer, que pessoas iam ser destruídas, que pessoas iam passar necessidades, que pessoas não iam ter com que se alimentar, Abacuque ele diz, ainda assim, eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha salvação. Ele entende que ele, Abacuque, e alguns outros que eram fiéis ao Senhor, eles também poderiam exultar e se alegrar no Senhor, porque Deus ia trazer livramento. Deus iria trazer livramento para a vida deles. Pastor, mas que situação do Abacuque, né? Verdade, queridos, uma situação difícil da situação dele. Mas é algo, queridos, tem coisas que fogem da nossa mão. Você muitas vezes pode estar orando por alguém da sua casa, da sua família. Você ora, você jejua, você clama, você acorda de madrugada, você paga um preço. Mas daí você olha para a vida daquela pessoa que você está orando, a pessoa não está nem aí, ó. A pessoa está assim, ó, andando para Deus. Mas você, como cristão, você sabe, vai ter uma consequência. Essa consequência pode ser de morte, essa consequência pode ser de perdas, essa consequência pode ser de doenças, porque Satanás ele vai agir dentro de uma legalidade. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, queridos. Presta atenção. Satanás é um ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Se existe legalidade na vida daquela pessoa, na vida de um crente que seja, Satanás ele vem para matar, roubar e destruir. Se ele faz isso na vida de um crente, imagine o que ele não faz na vida de um descrente. Ele arrebenta com aquelas pessoas, ele arrebenta. Ele destrói, ele mata, ele faz e acontece, queridos. Mortes inexplicáveis, perdas inexplicáveis. Não é algo que você possa matematicamente calcular e falar, não, perdeu por causa disso, morreu por causa daquilo. Não, é algo que você fala assim, médico não entende, bombeiro não entende, polícia não entende, fala assim, olha,
O que aconteceu? Não sei. Só sei que morreu. Contador não consegue explicar. Do nada você perde tudo. E é assim, queridos. É por isso que eu sempre digo, queridos, que o pecado é o que alimenta Satanás e seus demônios. Você quer ter uma vida próspera? Tira as cartas de legalidade das mãos de Satanás. Essas cartas estão simplesmente dizendo todos os teus pecados que você nunca sequer se arrependeu. Queridos, dói no meu coração quando eu vejo muitas vezes pastores. Você não está ouvindo errado, estou falando pastores. Pastores dizem, não, porque eu estou com uma grave doença. Uma doença. Todo mundo pode ficar doente. Todos nós podemos ficar doentes. Existem doenças meramente físicas, mas existem doenças espirituais. Um tempo atrás eu recebi um pedido de oração para orar por um pastor, aonde ele estava nas últimas. Onde diz, queridos, que ele virava 24 horas por dia, gritando de dor. Daí você perguntar, mas o que ele tem? Os médicos não sabem, pastor Fábio. Os médicos não sabem se é câncer, não sabem o que é, não sabe, não tem morfina que tire a dor dele. Tá bom, vamos orar. Orei e disse, olha, o Senhor está me mostrando que a causa é uma causa de pecados, legalidades relacionados aos pecados geracionais. Ele tem que pedir perdão pelos pecados geracionais. Pastor, mas dá para fazer isso lá no hospital? Você que está me assistindo agora pode estar pensando. Dá, claro que dá. Queridos, eu já fui batizar pessoas que estavam no hospital nas últimas. Batizei num dia, morreu no final da tarde. Batizei ele devia ser umas 2 horas da tarde. Minto, não era 2 da tarde. Foi de manhã, umas 10 horas da manhã que eu fui lá batizar ele lá no hospital, todo entubado, só conseguia balançar a cabeça, fazer sim ou não. No final da tarde morreu. Pastor, mas dá para ir lá, aí ele confessar seus pecados ali no leito? Dá? Claro que dá, queridos. E eu vou dizer para você, sabe por que muitas vezes as pessoas não são curadas? Porque não tem quem vá até lá e fale assim, olha, nós oramos por você. E Deus nos mostrou que os problemas das suas enfermidades estão na sua hereditariedade. Vamos orar comigo aqui. Vamos fazer aqui uma oração de renúncia para que você possa confessar os pecados da sua família. Você pode pegar lá, sua família era assim, sim, sua família fazia o mal, fazia, sua família roubava, minha família traficava, família mentia, família adulterava. Confesse esses pecados junto comigo agora. Você tira a legalidade das mãos de Satanás. Daí você pergunta para mim, pastor, mas com relação a esse pastor fizeram isso? Não. Pediram oração. Mas pergunta se alguém perguntou, pastor, como que nós podemos ir lá e resolver isso? Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos acostumados a um evangelho automático. E perceba, não existe evangelho automático. Não existe. Não existe. Por que Deus deixou Babilônia vir contra Israel?
Por que que Deus permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia? Por que que Daniel, um homem que tinha visão, que orava 3 vezes por dia, que tinha visões, interpretava sonhos, estava cativo dentro da Babilônia? Por causa de pecados geracionais. Por causa de pecados geracionais. Ah, pastor, mas hoje nós temos Jesus. Jesus já levou tudo na cruz. É a maior desculpa que as pessoas inventam. Jesus levou os nossos pecados na cruz, mas que pecado que ele levou na cruz? Se você nunca confessou. Assim como você não tem como você pedir perdão por pecados futuros que você irá cometer, não tem como você perdoar pecado que você não confessa. Associa comigo. Imagine que eu e a pastora Rita, nós brigamos. E tocamos a vida. E eu vou ficar chateado com ela, ela vai ficar chateada comigo. E vamos tocando a vida. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós de cara virado um com o outro. Enquanto um não pedir perdão um para o outro, vai existir perdão? Não. Eu posso até voltar a falar com a pastora, posso até voltar a comunicar com ela, mas em algum momento, aquilo que não foi resolvido, aquilo que não foi perdoado, vai voltar à tona. Algum dia, algum momento, a pastora Rita vai falar bem assim, mas você lembra aquele dia que você me magoou, que você nunca pediu perdão? Eu tenho mágoa de você até hoje. Queridos, qual é o pecado que é perdoado? O pecado confessado. Se você não confessa pecado, você é perdoado do quê? E não adianta você ter feito a sua oração de renúncia lá no seu batismo. Você acha que do dia que você se batizou, lá em 1910, você se batizou lá em 1910, nós estamos em 2025. Quer dizer que você não cometeu pecado de 1910 até 2025? Claro que cometeu. Pecado é algo que eu confesso constantemente. Porque o pecado perdoado é o pecado confessado. Se eu não confesso, não existe perdão. E se eu não confesso pecados, Satanás ele tem uma legalidade na mão dele. Então, amados, tire essas legalidades das mãos de Satanás. Quando você tirar isso das mãos dele, e você entender que Deus, ele perdoa, Deus está disposto a perdoar e a reconciliar você sempre. Sempre quando? Sempre que você se arrepender. Sempre que você perdoar, confessar seus pecados. Se você não fizer isso, você está esperando o que de Deus? Tem pessoas que acham que Deus é bobão. Mas deixa eu dizer algo. Bobão é quem acha que Jesus já perdoou todos os seus pecados, até o que você vai cometer no ano de 2100. Muitas vezes Jesus não perdoou nem seus pecados do ano de 1910. Você acha que vai perdoar os seus pecados de 2100? Pecado perdoados, queridos. É pecado confessado. Por que que eu sempre cito aqui, né? O livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Por que que eu sempre cito? O que que diz lá? Se condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vamos ler o contrário isso aqui. Se eu confesso, Jesus é fiel e justo para perdoar e me purificar de todo pecado e injustiça.
Mas e se eu não confessar? Jesus ele vai continuar sendo justo e fiel, mas ele não vai ter do que perdoar, porque você não confessou. Ele vai perdoar. Qual pecado que você não confessou? Qual pecado que Jesus ele perdoa? Aquele que você racionalmente, de maneira com consciência, você entendeu. Isso que eu fiz é um pecado. Pai, me perdoa por esse pecado. Se você não entende que o que você fez é pecado, você vai se arrepender do quê? E vai confessar o quê? Foi por isso, queridos, que Abacuque simplesmente, né, diante dessa confissão, porque o texto ele diz, a oração do profeta Abacuque, uma confissão, ele começa a entender. Eu entendo seus grandes feitos, eu sei quem o Senhor é, o grande poder que o Senhor tem, eu sei do que o Senhor é capaz, e só de lembrar disso eu tremo, só de saber disso meus joelhos vacilam. Mas, Pai, o que acontecer com o povo de Israel, mesmo que aconteça o que acontecer, eu vou continuar exultando no Senhor e me alegrando no Senhor. Porque o Senhor explicou detalhadamente para mim o porquê que o Senhor está permitindo que Israel seja atacado pela Babilônia. Vamos aqui trazer para o nosso tempo? Pai, eu entendo, porque o Senhor me mostrou. Se você orar a Deus, queridos, e você clamar ao Senhor, com certeza que o Espírito Santo ele vai te relatar o porquê que Deus muitas vezes está deixando determinada situação acontecer na tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida daquela pessoa. Por que Deus está permitindo acontecer determinadas coisas lá na tua igreja? Mas tudo Deus vai detalhar para você. E tudo isso você pode resumir numa coisa chamada pecado. E você vai falar assim, meu Deus, Pai, obrigado. Porque você vai perceber que tem coisas que fogem da sua mão. Você vai interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, pelo teu marido. Você vai interceder, 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 interceder. E muitas vezes o pior vai acontecer. O pior vai acontecer. Muitas vezes o pior vai acontecer. E você fala, Pai, o Senhor não ouviu minha oração? Claro que Deus ouviu. Teve um testemunho, queridos, de uma esposa que orou pelo seu marido por 30 anos, eu estava assistindo esses dias. 30 anos. E ele não se converteu. Queridos, ela jejuava, ela acordava de madrugada, ela ungia a cabeça do marido, ungia a roupa do marido, a carteira do marido, ela ungia a cama dele. Queridos, tudo que você imagina, ela fazia durante 30 anos. E o marido dela simplesmente morreu sem se converter. E ela conta no testemunho dela que ela orou a Deus e fez uma queixa, como Abacuque fez. Pai, eu orei 30 anos. Eu orei, eu jejuei, o senhor lembra, Pai, que eu acordava de madrugada, clamava, tal, 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 tal. O senhor não me ouviu? Meu marido morreu sem salvação. E essa irmã, ela diz no seu testemunho, que ela diz e ela fala que Deus falou com ela assim: filha, eu sempre ouvi a sua oração e sempre quis salvar ele. Mas ele nunca quis. Olha o que Deus falou para ela, queridos. Sabe o que nós entendemos? A gente quer que Deus ele obedeça à nossa vontade. Converta o meu filho, converta o meu marido, converta a minha esposa, converta meus pais, converta. Deus está ouvindo a sua oração? Tá. Deus está recebendo o seu jejum? Tá.
Deus está recebendo a sua oração das 3 horas da manhã? Tá. Mas existe uma grande questão. Cada ser humano tem um livre arbítrio. Aquela pessoa quer mudar de vida? Ela quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não. Deus não vai enfiar na goela dela. Não vai fazer o evangelho descer a goela abaixo. Não vai. Teve uma mãe, querido, outro testemunho de uma mãe que tinha o seu filho homossexual. E essa mãe, queridos, ela fez ofertas e mais oferta, voto e mais voto, para que o filho dela se convertesse e saísse do homossexualismo. Um dia, ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu já fiz voto com Deus, eu já passei por cura e libertação, tenho orado todos os dias pelo meu filho, para largar do homossexualismo. Esse pastor simplesmente olhou para a cara da irmã e disse assim: mas ele quer mudar de vida? Daí a irmã disse assim: não. O pastor simplesmente fez assim para a cara dela: então não tem o que fazer. Continua orando, continua jejuando, para que ele tenha vontade de mudar a vida dele. Porque ninguém, queridos, Deus não vai... Era a mesma coisa com o povo de Israel. Deus queria salvar o povo de Israel, queria fazer prosperar. Se você ler lá o Deuteronômios, Deus, qual é a vontade de Deus? Fazer com que o povo de Israel sempre estivesse por cima e nunca por baixo. Que fosse a cabeça e não a cauda. Mas tem pessoas que gostam de ser cauda. Tem gente que gosta de tá por baixo. Tem gente que gosta de estar endemoniado. Tem gente, querido, é verdade, eu não estou brincando não, tem pessoa que gosta de estar endemoniado. Tem gente que gosta de estar doente, porque se deixar de estar doente, deixa de receber a atenção das pessoas. Deus não vai fazer um evangelho, a palavra dele entrar goela abaixo. Não, pega a Bíblia aqui, abre a boca e vamos tacar lá dentro. Deus não vai fazer isso. Existe o querer, o livre-arbítrio da pessoa. A pessoa quer? Ótimo. Deus entra com a ajuda, com a força. Deus entra com o auxílio. A pessoa não quer? Deus continua se oferecendo. Deus continua se mostrando. Como o próprio Deus disse para aquela irmã que orou 30 anos pelo marido e o marido morreu sem salvação. Falou: filha, eu sempre ouvi a sua oração e eu sempre quis salvar teu marido. O problema é que ele nunca quis. O problema de Israel ser atacado pela Babilônia é que o povo não queria andar com Deus. Eles queriam fazer tudo aquilo que está registrado no capítulo 2 de Abacuque. E Deus respondeu a segunda queixa de Abacuque. Todos aqueles pecados que ali estavam, que está listado ali, Deus falou: é por causa disso que eles estão longe de mim. Eles não querem. O coração deles está distante de mim. Eles sabem que eu existo, mas eles não querem andar comigo. Eles querem continuar na sua vida louca. Deus vai forçar, vai obrigar? Não. Deus se mostra, Deus levanta algumas situações para a pessoa poder ver: olha, eu preciso voltar para Deus. Deus permite uma doença, Deus até cura aquela pessoa daquela doença para ela ver: olha, foi Deus que cuidou de mim, vou voltar para Deus. Mas tem pessoas que é curada por Deus, queridos, e continua com a sua idolatria, continua com todas as suas crenças erradas. O que Deus vai fazer? Deus não vai pegar o evangelho e enfiar a goela abaixo. Não. É o livre-arbítrio. Você está entendendo?
Agora, o mais importante é que, independente de tudo aquilo, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar pela pessoa, pela família, pelo marido, por quem você quiser. Agora, uma coisa você tem que ter consciência na tua vida, como Abacuque teve, né? Eu vou colocar na tela de novo para nós podermos encerrar. Vou colocar na tela de novo aí. Abacuque 3, 17 e 18. Isso é algo que nós temos que ter em mente, tá? E mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra da azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vamos traduzir, vamos aqui conjecturar e traduzir? Mesmo que as maldições por a pessoa que eu estou orando, mesmo que ela não se volte para o Senhor, mesmo que essas maldições fiquem impregnadas neles, nas pessoas que eu estou orando, porque não reconhecem Jesus, porque não acreditam em maldição, porque acham que tudo se fez novo só porque se batizou e nunca se arrependeu dos pecados. Mesmo que eu veja, Pai, as maldições alcançando eles, mesmo que eu veja as maldições tomando conta deles, destruindo eles, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Senhor. Isso é algo importantíssimo, querido. Porque se você não tiver essa mentalidade de Abacuque, como aquela senhora que orou 30 anos pelo marido, se Deus não falasse com ela naquele momento, talvez ela se desviaria, até ela perder essa salvação. Até ela iria perder a salvação. Por quê? Porque ela achava que Deus iria enfiar a goela abaixo o evangelho e que de um dia para outro ele iria se converter. Não, ele não queria. Deus deixou claro, ele não queria. O povo de Israel não queria. Muitas pessoas no mundo não querem. Muitas pessoas na minha família, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, não querem saber desse negócio de Deus. Você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar declarando, profetizando, abrindo decretos no mundo espiritual para aquela vida daquelas pessoas. Mas se mesmo você depois de ter feito tudo, aquelas pessoas não forem salvas, você tem que entender que a salvação é individual. E que mesmo assim você tem que se exultar no Senhor e se alegrar no Deus da sua salvação. Porque se aquelas pessoas não foram salvas, se aquelas pessoas não foram libertas, se aquelas pessoas não foram curadas, não foi porque Deus não quis. Porque primeiro, elas não quiseram. Amém? E eu quero poder estar orando por você nesse momento em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco. Que Deus os abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro pela vida desses meus irmãos, Pai, que aqui estiveram conosco, nesse último capítulo do livro de Abacuque. Pai querido, eu te louvo e te adoro pela vida deles, e coloco a vida deles diante do Senhor, clamando a tua misericórdia, a compaixão, que o teu poder e os teus feitos, que desde todo sempre existiu, se realize na vida deles, Pai. Conforme a tua vontade, que o Senhor haja poderosamente na vida deles, curando, libertando, provendo, abrindo portas de oportunidades, curando, tirando a doença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que todo o poder do inferno perca a sua força agora. Saia desses lares, dessas famílias. E que o teu poder os envolva poderosamente, ao ponto deles sentirem o poder do Senhor. Ao ponto deles verem e sentirem o amor do Senhor como nunca sentiu na vida. E que eles possam sempre escolher em aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que as famílias sejam restauradas,
os casamentos sejam restaurados, os filhos sejam restaurados. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.